Tudo bem? Meu nome é Carlos Vitor, sou professor de língua portuguesa. Hoje resolveremos algumas questões da banca Fundação Carlos Chagas, questões interessantes. Iniciaremos o nosso estudo por meio da sintaxe. Aí você me pergunta, como assim? Primeiro, eu vou apresentar uma pequena teoria, uma coisa bem rápida, uma coisa bem objetiva, para você chegar à prova e resolver logo a questão. Então, questões voltadas à banca Fundação Carlos Chagas. Aí eu tenho aqui, vem comigo. Primeiro procedimento da análise sintática é procurar o sujeito do verbo, fazendo a seguinte pergunta antes do verbo. Fazendo a seguinte pergunta antes do verbo. Quem é que ou o que é que? Então, primeiro procedimento da análise sintática é procurar com a palavra o sujeito do verbo, fazendo a segunda pergunta antes do verbo. Quem é que ou o que é que? Aí logo a seguir vem a questão da banca FCC. O calor intenso derreteu a neve nas pistas, forçou o cancelamento de treinos e prejudicou as competições. Você leu o enunciado, você leu o item, mas você não sabe do que se trata. Você, como é que é o calor intenso. Então eu vou ao comando da questão sobre a frase acima. Está correto, sublinha, está correto o que se afirma em. Eu ainda não sei do que se trata. Eu vou ter que trabalhar o quê? Com a resposta. Ah, mas por que eu vou ter que trabalhar com a resposta? Para eu ter noção do que a banca está pedindo. Então, veja só. A letra A. Os três verbos. Opa! Quais são os três verbos? Eu vou lá. Derreteu. Quem mais? Forçou. Quem mais? Prejudicou. Aí vamos ver. Os três verbos apresentam o mesmo significado. Ok? Aí vamos lá. Derreteu significa derreter uma coisa, forçar a outra e prejudicar a outra. Aí eu pergunto, são significados iguais ou diferentes? São significados do quê? Diferentes. Então, já aqui eu já eliminei quem? A letra A. A letra A está fora. Apesar da alteração no complemento de cada um deles, não tem nada a ver, ok? Se eu vir um erro que seja da questão, já contamina todo o argumento, então a letra A está fora. Logo a seguir, cada uma das três orações, aí eu digo o seguinte, quando eu falar orações, oração é sinônimo de quê? Falou oração, eu penso na palavra verbo, eu vou pensar na palavra verbo, então... Vamos lá, o que eu tenho aqui? Ele fala, cada uma das três orações que formam o período. Opa, o que é um período? O período é a frase com verbos. Começa aqui o período, ok? O calor, e termina onde? No ponto final, ok? Cada uma das três orações que formam o período acima tem um sujeito diferente. Aí você fala, caramba, como assim? Então vou voltar. Primeiro procedimento da análise sintática é procurar quem? O sujeito do verbo. Fazendo a seguinte pergunta antes do verbo. Quem é que ou o que é que? Então vamos ver como é que funciona. A letra B. Cada uma das três orações. Opa! O que é que derreteu a neve nas pistas? O calor o quê? O calor intenso. É o sujeito. Tá? O que é que forçou o cancelamento de treinos? Opa! O calor intenso. E o que é que prejudicou as competições? O calor intenso. Aí a banca pergunta, cada uma das três orações que formam o período acima tem um sujeito diferente? Não. São os mesmos sujeitos. Esses verbos estão fazendo referência ao mesmo sujeito. Qual sujeito? O calor intenso. Então a letra B está o quê? Fora. Na letra C, há três orações. Quando você fala orações, sendo repetitivo, oração é sinônimo de verbo. Há três orações com o mesmo sujeito que se apresentam em sequência, então, vamos ver se está aqui. Eu já tenho ideia que sim. Por quê? O calor intenso derreteu a neve nas pistas. O que é que derreteu a neve nas pistas? O calor intenso. Então, aqui retoma o quê? O sujeito. O que é que forçou o cancelamento de treinos? Opa! O calor o quê? Aqui, ó. O calor o quê? O calor intenso. Aí depois, o que é que prejudicou as competições? O calor intenso. Aí a banca pergunta, há três orações? Que são três verbos, ok?
Vejam, com o mesmo sujeito, sim, que se apresentam em sequência. Então, logo, a resposta é a letra C. Aí você pergunta, aí você fala assim, Pombas, está muito na cara. Não, não é que esteja muito na cara. Eu estou em dúvida quanto às outras letras. Por exemplo, a letra A não é. A letra B também não é. Então, vou dar uma moralzinha nas outras questões. Quando chega a letra D, o período acima, quando eu falo período acima, ok? É a frase com verbo. Apresenta uma única oração? Não, não é uma única oração. Há quantas orações? Uma, duas, três. Então são três orações. Por haver uma única, por haver um único, ó, tá errado aqui, ó. Tá errado aqui, ó. Por haver. Ah, não, desculpa-me. Por haver uma oração, por haver um único sujeito? Não, não há um único sujeito. Há quantos sujeitos? Opa, somente um. Mas a banca está falando o quê? Está tentando me induzir ao erro. O período acima apresenta uma única oração? Não, não é uma única oração. São três orações. Então já está eliminada. Na letra E, o sujeito comum aos três verbos é a expressão as competições. Opa, aqui eu tenho quem? As competições. Não, nada disso. O que é que derreteu a neve nas pistas? O calor intenso. O que é que forçou o cancelamento de treinos? O calor intenso. O que é que prejudicou as competições? O calor intenso. Então, voltando ao meu argumento. Como trabalhou sintaxe, qual foi o primeiro procedimento da análise sintática? É procurar quê? O sujeito do verbo. Fazendo a seguinte pergunta antes do verbo. Quem é que ou que é que? Logo, nós tivemos como resposta a letra C. Agora nós vamos à próxima questão. Presta bem atenção. O que eu quis colocar para vocês, a mentalidade, o que eu quero colocar para você é a mentalidade da análise sintática. Falou análise sintática, o primeiro procedimento é fazer a relação sujeito e verbo. Fazendo qual pergunta do verbo? Quem é que ou o que é que? Como demonstrei a vocês. A próxima questão da banca Fundação Carlos Chagas, prestem bem atenção. Vamos ver como é que a banca vai trabalhar também essa situação da relação sujeito e verbo. Agora, preste atenção. A banca vai te dar a frase, você vai ao comando da questão e, sendo letra A, B, C, D, E, você vai trabalhar com a resposta. Por quê? Para ter ideia do que a banca estiver te cobrando. Vem comigo. Um ecossistema para garantir a sobrevivência das espécies. Opa, há um espaço aqui. Apresentar equilíbrio em suas condições, a menos que elas, por mudanças climáticas imprevistas. Aí você, então volte aqui. Você leu, falou, gente, meu Deus do céu, o que essa banca quer? Você tem noção, tem ideia? Uma outra coisa que eu te peço, não invente, não me invente. Tudo é o comando da questão. Vejam, há uma frase para preencher lacunas, para preencher espaços. Então, o que essa banca quer? Vou lá, então, voltando. As lacunas da frase, opa, já estou me policiando. As lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas na ordem por... Aí você, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com a resposta. Logo na letra A, ele me apresenta um verbo, deve. Se ele fala, as lacunas da frase acima estarão corretamente preenchidas na ordem por, se aparecer o verbo deve, opa, na letra B, deve, na letra C, devem, na letra D, deve e na letra E, deve, eu voltarei à frase e farei a leitura. Um ecossistema para garantir a sobrevivência das espécies deve, aí você escreve, deve. Opa, aqui eu tenho uma locução o quê? Verbal. Aí eu disse o seguinte, qual é o procedimento da análise sintática? Opa, não entendi. Aí eu volto a você e pergunto, qual é o procedimento da análise sintática? Verbo, quem é o seu? Sujeito. Se ele está pedindo para preencher a lacuna, eu falo a você o seguinte, vem comigo, eu peço a você o seguinte, verbo, a relação sujeito e verbo. Ah, mas como assim? Fazendo a pergunta quem é que ou que é que antes do verbo, para eu ter ideia. Aí vamos lá, vem aqui. Um ecossistema, vírgula, para garantir a sobrevivência da espécie, vírgula, deve apresentar. O que é que deve apresentar equilíbrio? Opa! Qual é a resposta que eu tenho? Um ecossistema. O que ocorreu? É um processo de concordância verbal. Sujeito singular, verbo no singular. Por eliminação, eu tenho três opções.
Quais são? Eu tenho a letra A, eu tenho a letra B. Opa, aqui eu eliminei a letra D, aqui eu eliminei a letra D e tenho a letra E. Eu tenho 3 opções para trabalhar. Então, eu tenho 3 opções. Então, já vou para a segunda. Aqui deve, beleza? Opa, voltando à frase. Um ecossistema, para garantir a sobrevivência das espécies, deve apresentar equilíbrio em suas condições. A menos que elas, vou preencher, vou trabalhar com elas sejam alteradas. Você, como é que é? Elas sejam alteradas. Quem é que sejam alteradas por mudanças climáticas imprevistas? Quem é que sejam alteradas por mudanças climáticas imprevistas? Elas. Então, o que ocorreu? Elas, sujeito no plural, então verbo no plural. Então, logo, eu tenho como resposta a letra A. Então, voltando aqui. Se você perceber bem, 2 questões que a banca Fundação Carlos Chagas trabalhou em cima de qual conceito? A relação sujeito e verbo. Então, a objetividade para você fazer a questão, resolver a questão, é fazer logo a pergunta quem é que ou o que é que antes do verbo. Assim você chega ao que a banca está mandando, o que a banca está pedindo e chega ao seu objetivo. Beleza? Agora, presta bem atenção. A próxima questão. Então, voltando aqui ao quadro. A concordância verbal e nominal está inteiramente o quê? Correta na frase. Se a banca falou concordância verbal, o elemento a ser procurado qual é? O verbo. Então, aqui eu já tenho o verbo chegou. É o verbo chegar? É. Então, a primeira coisa para resolver a questão é falar assim, verbo quem é o seu? Sujeito. Qual é o procedimento? O primeiro procedimento da análise sintática? Então, vem cá. Qual é o primeiro procedimento da análise sintática? Fazendo a pergunta quem é que ou o que é que antes do verbo. Opa, o que é que chegou ao fim? Opa, o que é que chegou ao fim? As campanhas voltadas para a reciclagem. Então, se as campanhas estão no plural, a concordância está errada, porque chegou ou chegaram? Espera aí, Casito, chegou ao fim? Não. Então, a concordância verbal está o quê? Errado. Não é chegou, é o quê? Chegaram ao fim as campanhas. As campanhas voltadas para a reciclagem de materiais nas cidades escolhidas no projeto piloto chegaram ao fim. Então a letra A já está o quê? Errada. Tá. A letra B. A conscientização dos... As conscientizações dos moradores daquela área contaminada pelos resíduos tóxicos acabaram. Então, se a banca está falando concordância verbal, vou procurar o quê? O verbo. Aí você me pergunta, por que eu logo vou procurar o verbo? Eu preciso ganhar tempo, ok? Lá na hora da prova. Ele pediu concordância verbal e nominal. Mas quem é que manda na frase? Não é o verbo? Então, verbo. Se ele fala concordância verbal, você vai ter que me levar a apresentar quem é o seu sujeito. Qual é o primeiro procedimento da análise sintática? Fazendo a pergunta quem é que ou o que é que antes do verbo. Então, vem comigo a letra B. A conscientização dos moradores daquela área contaminada pelos resíduos tóxicos acabaram surtindo bons resultados. Aqui eu tenho a locução verbal. Aí eu faço a pergunta, o que é que acabaram surtindo bons resultados? Aí eu falo o quê? A conscientização dos moradores daquela área contaminada pelos resíduos tóxicos. Caramba! Só que é uma maldade. O quê? Com a maldade. Aqui haverá o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é representado por qual palavra? Pelo substantivo. Se o núcleo do sujeito está representado pelo substantivo e ele, o núcleo do sujeito, enquanto singular, obrigatoriamente, o verbo tem de ficar o quê? No singular. Então, quanto à concordância verbal, a frase está errada. Porque a conscientização acabaram ou acabou? Ela o quê? O quê? Ela acabou. Logo, a letra B está o quê? Totalmente errada, ok? Então, presta atenção. Conscientização está no singular. O verbo no singular. Só que o verbo aqui apareceu no plural. Logo, a concordância verbal está errada. A nominal, estou nem me importando ainda. Também não preciso. Já vi um erro. Agora, vamos à letra C. A letra C... Muitos consumidores... Se a banca falou concordância verbal, eu já vou logo procurar quem? O verbo. Mostram, engajados, ok?
traduzem, beleza? E o que? Compram. Eu tenho 3 verbos. Carlosito, como é que eu tenho de me portar para isso? Então, olha para mim. Você faz a pergunta. Mas, Carlosito, eu estou no maior desespero. O que eu vou fazer? Simples, 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 simples. Se a banca pede concordância verbal, a relação verbo, quem é o seu? Sujeito. Fazendo a pergunta antes do verbo, quem é que ou o que é que? Fazendo uma ou outra. A resposta que eu obtiver, eu terei como sujeito. Eu quero que você prove. Então, vou te provar o que eu estou falando. O que é que se mostram engajados na luta? Opa, muitos consumidores. Então, o que ocorreu? O verbo está no plural porque o sujeito está no plural. Aí daqui a pouco, vejam, quem é que traduz em seu compromisso em tudo aquilo que compram? Opa, quem é que traduz em seu compromisso em tudo aquilo que compram? Muitos consumidores. Então, sujeito está no plural, verbo. Então, a outra ligação aqui. Daqui a pouco, quem é que compram tudo aquilo? Eu falo quem é que compra tudo aquilo? Opa, beleza, muitos consumidores. Então, qual foi a realidade da questão? A resposta é a letra C. Ah, mas como é que você marcou logo a letra C? A concordância verbal. Ah, mas é a nominal. Muitos consumidores engajados na luta. Então, engajados, muitos consumidores, ok? Compromisso, tal, não há outro erro. Ah, mas e se eu ficar na dúvida? Então, a teu pedido, eu vou olhar as outras letras, beleza? Então, a teu pedido, presta bem atenção aqui. A letra D de dado. Atitudes firmes e claras voltadas para a sustentabilidade na exploração dos recursos da natureza. Opa, deve trazer. Eu vou te lembrar que a banca está falando de quê? Concordância verbal. Como é que seria? Opa, o que é que deve trazer lucros promissores para as empresas? Atitudes firmes e claras. Deve trazer ou? Devem trazer. Devem trazer. Por quê? Sujeito no plural, verbo no plural. Então, a letra D está o quê? Errada. Logo a seguir aparece, deveria ser divulgado. O que é que deveria ser divulgado? Claramente, os princípios. Então, deveria ou deveriam? Deveriam. Logo, eu afirmo a você que a resposta é a letra C. Então, você, meu amigo, preste atenção aqui. Voltando aqui. Respondi, trabalhamos com 3 questões da banca Fundação Carlos Chagas, em que ele trabalha a relação de quê? Do sujeito. Uma relação do sujeito como assim? As 3 primeiras questões, migrando, ok, em relação à relação sujeito e verbo. Mas em algum momento, por exemplo, na questão 1 e 2, ela argumentou logo, eu quero sujeito, como é que eu tenho que fazer? Então eu apresentei a você o seguinte, primeira brincadeira, verbo, quem é o seu? Sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Beleza? Então, é o primeiro passo para você responder questão da banca, Fundação Carlos Chagas, dentro do procedimento do comando da questão. Então, agora nós vamos para um caso especial. Aí você pergunta, qual o caso especial? Eu disse que a relação de uma frase é sujeito e verbo. Porém, há um caso especial de verbo impessoal. Você, como assim verbo impessoal? Em se tratando de verbo impessoal, eu quero dizer que ele não vai apresentar sujeito na frase. Aí você, mas que caso é esse? Que banca também, inteligentemente, não só pode trabalhar o procedimento da concordância verbal, como também a reescritura do verbo na frase. Aí você está curioso ou curiosa. Mas, Carlos Vitor, que verbo é esse? É o verbo haver. Verbo haver? Sim. Presta bem atenção aqui. Então, vem comigo. Atenção para a impessoalidade do verbo haver na frase. Aí digo o seguinte, o verbo haver é verbo o quê? Impessoal. Na frase, quando significa existir, acontecer, ocorrer, tempo passado ou o quê? Decorrido. Nesse caso, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Apresenta uma oração sem sujeito ou sujeito que? Existente. Nossa Senhora, que isso? Então, voltando aqui. Carlos Vitor estudou o verbo haver? É o verbo haver, sim.
Nossa, mas ele é tanta coisa? Sim. O que eu quero te dizer? Quando é que o verbo haver é um verbo impessoal? Quando na frase significar existir, acontecer, ocorrer, tempo passado ou decorrido. Nesse caso, não haverá o quê? Sujeito. Presta bem atenção. É um verbo impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Lógico, eu estou colocando aquele assunto para você saber como é que a banca vai trabalhar. Então, vou discriminar a questão para você. Beleza? Vem aqui. Mas antes, eu vou colocar alguns exemplos. Houve manifestações na rua. Opa! Quem aparece logo aqui? O verbo que? Haver. Digo o seguinte, na frase, é o verbo haver? Sim. Está significando o quê? Existir. Como também poderia falar assim, ocorrer ou acontecer. Mas o que eu quero dizer é que ele, o verbo haver, obrigatoriamente, a banca é impessoal nesta frase? É. Significando o quê? Uma dessas situações? Sim. Obrigatoriamente, o que acontece? Oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Mais importante ainda é ficar na terceira pessoa do singular. Ainda há, então, desculpe-me, vai haver. Aqui eu tenho uma locução verbal. Na locução verbal, quem manda é o segundo verbo. Vai haver manifestações na rua. É o verbo haver? É. Está significando o quê? Existir. Então, há sujeito ou não há sujeito? Não há sujeito. Obrigatoriamente, terceira pessoa do singular. Ainda há pessoas boas neste mundo. É o verbo haver? É. Está significando o quê? Existir. Ah, mas é sempre existir? Não, não é sempre existir. Por exemplo, houve, é o verbo haver, significando o quê? Ocorrer, acontecer, ou até mesmo o quê? Existir. É o verbo haver? É. Significando ocorrer, acontecer, ou até mesmo existir. Ainda há pessoas, ainda existem. O que eu quero dizer é que, se no verbo haver, numa destas ocorrências, obrigatoriamente, terceira pessoa do singular. Perfeito? Ok? Há dias que não chove. É o verbo haver? É. Só que aqui ele está com ideia de quê? Onde está você? De tempo passado ou decorrido. Aí a banca pergunta, é o verbo haver? É. Indica uma impessoalidade à frase? Sim. Está dando ideia de tempo? Sim. Ótimo. Aí eu vou mais adiante. Atenção. O verbo existir apresenta sujeito na frase. Logo, as frases acima podem ser reescritas assim, com o verbo existir. Existiram manifestações na rua. Aí eu pergunto, é o verbo existir? É. Ele apresenta sujeito? Sim. Aí eu faço aquela tradicional pergunta. Qual pergunta? O que é que existiram? Quem é o sujeito? Manifestações. Sujeito no plural, verbo no plural. Daqui a pouco, devem existir manifestações na rua. O que é que deve existir na rua? Manifestações. Aí vem aquela brincadeira. Como assim? Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito no plural, verbo no plural. Só que é o verbo que? Existir. Beleza? Então, tranquilo. O que eu quero te dizer agora? Eu te apresentei o uso do verbo haver, ele sendo o quê? Impessoal. Aí você pergunta assim, mas Carlos Vitor, em prova, como é que a banca pode cobrar o assunto que você me apresentou? Então, presta bem atenção, questão da banca Fundação Carlos Chagas. Como é que a banca vai trabalhar? Vem comigo. 3. O professor deu 10 na redação do aluno e escreveu o seguinte comentário. Como está tudo bem escrito e concatenado, não há nenhuma modificação a fazer. Até agora você, caramba, o que ele quer? Eu não sei o que a banca quer. Vem aqui. Você tem ideia o que a banca quer? Você tem ideia? Presta bem atenção. A banca te apresentou um trecho, foi ou não foi? Você tem ideia do que a banca está pedindo? Não. Então não fique tentando adivinhar. Você vai ao comando da questão. O trecho foi lido, mas é o comando da questão e também trabalhando com a resposta que você vai ter ideia do que a banca está pedindo. Ainda não entendi. Há pouco eu te disse sobre o verbo haver, foi ou não foi? Ele sendo impessoal, ficando na terceira pessoa do singular, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Lógico. Como é que a banca trabalha esta brincadeira ou essa brincadeira? Vem aqui. Nessa frase, qual frase? A citada anteriormente. O verbo haver, então a banca está deixando bem claro, está na terceira pessoa do
singular. Por quê? Concorda com o primeiro núcleo do sujeito? Opa, espera aí. Não entendi, não. Nessa frase, o verbo haver está na terceira pessoa singular. Por quê? Onde está o verbo haver? Aqui está o verbo que? Haver. Eu vou trabalhar o verbo haver, porque é o que a banca manda, o que a banca está pedindo, tá? Concorda com o primeiro núcleo do sujeito? Gente, não é o verbo haver? Sim. Ele aqui não está significando existir? Está ou não está? Então, ele é um verbo o quê? É um verbo impessoal. Aí você fala assim, o que é um verbo impessoal? Não há sujeito, não apresenta sujeito. Então, a letra A já está o quê? Errada. Não há núcleo do sujeito. O verbo haver não apresenta sujeito na frase? Perfeito. A letra A está o quê? Fora. Então, a letra A está o quê? Fora. Risca. Esquece. Aí ele pergunta, nessa frase o verbo haver está na terceira pessoa singular, por quê? É impessoal? Inicialmente, sim. Quando significa existir, opa, beleza. Como assim? Vamos lá, voltando à frase. Como está tudo bem escrito e concatenado, não há nenhuma modificação a fazer. Não existe. É o verbo haver? É. Está significando existir? Sim. Então, o verbo haver é impessoal. Já o verbo existir apresenta sujeito. Mas a banca vai trabalhar está trabalhando com este comentário. Então, é a letra B. Então, preste atenção. A resposta foi a letra B. Vou discriminar as outras questões, ok? No presente do indicativo não tem terceira pessoa do plural. Presta bem atenção que o argumento da banca foi qual o argumento da banca? A banca pergunta o seguinte, nessa frase do verbo haver está na terceira pessoa singular, por quê? Foi a letra B. É um verbo impessoal quando significa o quê? Existir. Como eu apresentei a vocês. O verbo haver é impessoal? É. Porque qual é o significado dele na frase? Existir. Então, ótimo. É a letra B. No presente indicativo não tem terceira pessoa do plural? Existe sim. O presente indicativo, ele apresenta sim. Como assim? A conjugação verbal. A conjugação, verbo haver. No presente do indicativo, eu hei, tu hás, ele há, nós havemos ou hemos, vós haveis, eles hão. Você quer isso? Sim. Eu hei de vencer, tu hás de vencer, ele há de vencer, nós havemos ou hemos de vencer, vós haveis ou eis de vencer, eles hão de vencer. Não. Como é que é, Carlos Vitor? Aqui, ó. Eles hão de vencer. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, no presente indicativo não tem terceira pessoa do plural, ele existe sim, o presente indicativo ele apresenta sim, só que não é neste caso que a banca está trabalhando, beleza? Em relação à frase. Então, a letra C fora. Pode ser substituído por temos. Peraí, não. E a banca está trabalhando com qual verbo? Com o verbo que? Haver. Ok? Então, ele está fazendo a paráfrase, a reescritura do verbo haver na frase. Logo, a letra B de bola. Sempre é usado na terceira pessoa singular o verbo haver? Não. Aqui na frase é impessoal, terceira pessoa singular, significando que existe. Beleza? Então, vem comigo. Apresentei questões da banca Fundação Carlos Chagas. Iniciei a minha argumentação trabalhando com sujeito e verbo. Apresentei a você também a importância do verbo haver dentro de um contexto. Perfeito? Então agora eu encerro o primeiro bloco.